Tijolos da obra. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou filha e irmã de engenheiros civis. Sim, eu cresci escutando sobre projetos, planejamentos, ângulos de ponte, de prédio, enfim, a parte bem bruta mesmo. Um alicerce aí de construção, tipo de materiais, tá? Enfim, a busca insana do engenheiro para trazer a solução para alguns, vamos dizer assim, desastres em estradas, que é o ramo do meu pai, ou então para soluções para construção de prédios, que é de casas, que é o ramo do meu irmão. Mas, antes de começar a falar dos tijolos que constroem o movimento, eu quero mostrar para vocês que eu não inventei a roda, tá? Não tirei isso da minha cabeça, não. E muito menos essa história de construção de movimentos, tá? Porque já existe isso há tempos. E muitos de nós, às vezes, passamos despercebidos por esse ouro aí na faculdade, né? Que eu entendo que é um ouro aí da biomecânica, da época da faculdade, né? Então, a pirâmide, que é muito falada no FMS, né, no Functional Movement Scheme, um método de avaliação criado pelo fisioterapeuta Gray Cook, desenvolvido aí por mais ou menos nos anos 90, e também junto com o preparador físico Lee Burt. Então, naquela época, eles estavam procurando uma ferramenta que pudesse fornecer critérios objetivos para que eles analisassem ali a qualidade do padrão de movimento. Algo que, por natureza, é muito subjetivo, né? E que pudesse servir de meio de comunicação entre as diferentes áreas que lidam com o movimento humano, que eu acho isso fantástico, né? A questão do personal trainer, do treinador, do fisioterapeuta, do médico, quiropraxista, enfim, a lista aí é enorme, né? Então, a ideia do Gray Cook é que o corpo ele deve ser visto como uma corrente de elementos individuais e submeter esses elementos a como se fossem elos de uma corrente que acaba podendo ser enfraquecida a qualquer momento, tá? Ou seja, o corpo ele é unido por esses elos, como uma obra, onde os tijolos devem ser empilhados, alinhados e unidos por cimentos, para que a estrutura a ser construída ela seja funcional e não apenas aí com futuros problemas, né, com rachaduras e por aí vai. Então, como uma casa, um prédio, o corpo humano ele precisa de manutenção, né, dos nossos movimentos. Então, por isso a importância do mapeamento corporal como prevenção. E se for necessário, também o mapeamento vai te levar a uma recuperação, a reabilitação, né? Então, mas para gerar os movimentos funcionais não isolados, o Gray Cook mostrou a importância de ter os movimentos construídos como uma pirâmide, como uma casa, que nada mais é do que um diagrama representativo do movimento humano. Essa pirâmide, ela é um diagrama, tá? Que representa o movimento e seus padrões. E como que o movimento e o padrão, eles se relacionam com o desempenho esportivo e o nível da habilidade de um determinado esporte ou de uma determinada atividade. Então vamos aí para essa pirâmide. O movimento funcional é o primeiro nível da pirâmide, o alicerce. E ele representa os movimentos primários, ou seja, a habilidade de se mover por meio de padrões fundamentais do movimento. Para isso, é necessário que haja interação entre os sistemas aí que compõem o movimento humano, como o articular, o miofacial, o neural e os seus tecidos conectivos, que por sua vez acabam sendo influenciados aí pelo sistema nervoso central e pelos mecanismos fisiológicos e psicossociais, ou seja, nós somos um sistema complexo. E isso faz com que o nosso mapeamento corporal seja uma ferramenta extremamente criteriosa destes tijolos, né, que compõem o sistema de movimento humano, pois é necessário a gente entender a relação entre os diferentes sistemas de movimento e a sua repercussão no paciente.
Então, do ponto de vista preventivo, desempenho, de reabilitação, isso acontece. Quais são os tijolos que compõem esse alicerce? Isso a gente consegue mostrar no mapeamento corporal. O segundo nível, que é a performance funcional, ela nos diz respeito às valências físicas relacionadas à competência do movimento, ou seja, o quão eficiente um sistema músculo-esquelético desempenha uma determinada função ou movimento. Ou seja, esse pilar está relacionado ao treinamento físico. Ele busca a eficiência na execução dos movimentos, com a questão de força, potência, velocidade, mas já parte do pressuposto de que os movimentos primários lá do alicerce, eles já estão ocorrendo de forma eficiente, com todas as interações aí entre os sistemas, né, o elo que compõe o movimento humano, a ponto de ser possível gerar e mensurar o treinamento físico do indivíduo. Então, uma parte da pirâmide depende da outra, certo? O último nível, a habilidade funcional, o terceiro nível, ele diz respeito à habilidade específica de um movimento, ou seja, a capacidade de movimento, que se relaciona a um gesto específico de um esporte ou de uma AVD, tá? Então, como saltar, chutar, escalar, são as qualidades esportivas que temos aí no futebol, no vôlei, no crossfit, enfim. É importante frisar que a eficiência dessa parte específica da pirâmide, ela está associada diretamente com uma boa interação com seus outros níveis aí anteriores. Então, esse nível nos diz muito sobre as capacidades individuais, a variabilidade motora, as experiências motoras e a facilidade de desempenhar determinadas tarefas, seja ela específica ou esportiva. Então, tem pessoas que dizem até que esse terceiro nível aí é um talento individual de uma determinada pessoa, mas também é muito possível treinar os aspectos de toda a pirâmide para chegar até o terceiro nível mais evoluído. O mapeamento corporal, ele investiga, além dos fatores biopsicossociais do paciente, ele também investiga o primeiro nível da pirâmide e todas as valências físicas que contém nela. Então, condiz com que cada tijolo que o mapeamento avalia acaba levando a um diagnóstico biomecânico preciso e automaticamente você consegue criar uma estratégia de correção e prevenir que o indivíduo gere lesões mais sérias aí a longo prazo. Então, não tirei o mapeamento corporal do além e nem a pirâmide. Vem comigo.